Olá, família da paz, você já leu a sua Bíblia hoje? Não, mas antes de nós meditarmos aqui, passarmos esse tempo aqui aprendendo uns com os outros, compartilhando aquilo que tem nos abençoado, eu quero encorajar você a compartilhar esse link, a realmente você enviar aí nos seus grupos de WhatsApp. Não esqueça também de enviar no seu grupo de Life Group, que também pode abençoar a vida daqueles membros, e também deixar o seu like, compartilhar e curtir. Hoje eu quero estar lendo com vocês 1 Samuel. Eu amo o livro de Samuel, conta ali toda a história da vida de Samuel. E a partir do capítulo 3, vai contar ali a primeira experiência de Samuel ao ouvir a voz de Deus. Sabe, Samuel ali, ele ainda não conhecia, ele não tinha discernimento ainda que aquilo que havia, aquela voz que ele havia ouvido era a voz de Deus. Mas o que eu acho incrível dentro desse texto é que mesmo ele não sabendo discernir que aquilo era a voz de Deus, mas os seus ouvidos estavam atentos a uma voz, eles estavam atentos, eles ainda não tinham discernimento de saber, essa é a voz de Deus que está me chamando. E é interessante que a partir do versículo 4, você vai ler desde do capítulo 3, mas eu quero ler somente o 4 aqui com vocês, que diz assim: o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Ele ouviu uma voz e ele não sabia discernir que era a voz de Deus, tanto que ele vai até o Eli perguntar, olha, você anda me chamando? E aí ele fala, não, menino, eu não estou te chamando, vai dormir. E ele volta e essa voz outra vez começa a se repetir e ele corresponde da mesma forma que da primeira, eis-me aqui. E aí ele vai até Eli novamente, ele diz assim, eu não estou chamando você. E isso acontece de novo e Eli, detecta ali que aquilo era a voz de Deus. E apesar dele não saber ainda ali o momento de discernir que era a voz de Deus, mas os seus ouvidos estavam sensíveis àquela voz, E aquela voz, quando ele ouve, ele dá uma resposta de que está disponível. Às vezes, na nossa caminhada cristã, eu lembro-me quando logo nos primeiros meses da minha caminhada com Jesus, eu ainda também não sabia discernir, e até hoje eu estou aprendendo a discernir a voz do Espírito Santo, mas no começo é bem mais desafiador. Você não sabe se é coisa da sua cabeça, ou se é a voz de Deus, ou se não é, mas algo que a gente pode aprender com a história aqui, com essa experiência de Samuel, é um coração disponível, um ouvido sensível àquilo que Jesus quer falar. Com certeza ele ficava pensando, Deus pode falar comigo, eu ainda não sei, porque a gente vê ali a experiência deles não saber discernir que era a voz de Deus, mas ele estava ali disponível àquela voz, ele ouve, e depois a gente vê que Samuel, ele teve ali uma experiência com Deus incrível. Ele foi realmente muito usado por Deus naquela época. Ele foi realmente, pelo seu início ali da sua primeira experiência, ele foi aprendendo a discernir que era a voz de Deus, e lá pro finalzinho a gente começa a perceber que ele vai ali realmente fluindo nessa voz. É importante nós realmente entendermos que mesmo em tempo de escassez, nós podemos ouvir ali a voz de Deus. Escassez de quê? Escassez espiritual. Ali, quem era para entender que era Deus que havia chamado Samuel? Ele era o sacerdote. Ele era aquela pessoa que deveria estar sensível à voz de Deus, mas ele estava ali vivendo uma escassez espiritual. E houve um jovem, um rapaz que se levantou e entendeu realmente que aquilo ali era a voz de Deus, e ele foi ali realmente fluindo nessa voz. E assim nos nossos tempos também, quantas pessoas estão vivendo esse momento de vida espiritual em escassez, onde não ouve mais a voz de Deus. Mas eu creio, se você está aqui, se você está perseverando na Bíblia em um ano, você vai ouvir a voz de Deus, Você realmente vai fluir. E é interessante que alguns estudiosos vão dizer que Samuel, ele ficava perto ali aonde era consagrado, perto ali onde a presença de Deus estava, porque além dele estar
sensível a ouvir a voz de Deus, ele estava disponível para aquilo que Deus queria fazer. Que possamos ter um coração disponível também para aquilo que Deus quer fazer nesse momento, nesse ano, nessa era a qual a gente está vivendo. Samuel mostra como Deus o chamou e o capacitou para ser um instrumento de Deus, e foi assim que ele se iniciou ali o seu ministério profético. E eu quero ler com você também Salmo 51, vai contar ali a confissão de Davi, né? Uma confissão de arrependimento, porque ele havia ali possuído Betseba, e ele vai contar aqui nesse texto toda a sua angústia, todo o seu arrependimento, tudo aquilo que ele havia feito, tudo aquilo que ele havia feito contra Deus, e ele vai declarar ali através desse salmo todo esse arrependimento. E o versículo 7 do capítulo 51, olha o que Davi fala. Ele vai dizer assim: purifica-me como isopor e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilos de alegria para que eu exulte os ossos que esmagastes. O 10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Sabe, aqui Davi está expressando todo o seu arrependimento, tudo aquilo que estava entristecendo o seu coração, e ele estava dizendo assim: Senhor, limpa o meu coração, limpa as minhas mãos, limpa as minhas vestes, e eu vou ficar branco, eu vou ficar alvo como a neve. Ele sabia do poder restaurador, purificador, renovador que Jesus poderia, que Deus poderia fazer na vida dele. E ele diz assim: cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, um espírito que não se contamina com o pecado, um espírito de arrependimento, um espírito que se volta para o Senhor. Que nós possamos fazer essa oração também ao errarmos, ao falharmos, que possamos fazer o caminho que Davi fez, o caminho do arrependimento, o caminho, correr para o lugar aonde ele sabia que poderia ficar alvo de novo, o lugar onde ele sabia que ele poderia ser purificado, que ele sabia que poderia receber um coração puro e renovador. Mas também eu quero ler com você Atos 27, a partir do 13, vai contar ali também, vai destacar ali a coragem, vai destacar ali a fé do apóstolo Paulo, a confiança em Deus diante das circunstâncias. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele passou por muitas circunstâncias nessa empreitada que ele teve em compartilhar o evangelho. Ele passou literalmente por extremas dificuldades ali, diversidades, mas nós podemos nos encorajar olhando para a vida desse homem que realmente não desistiu, não desistiu da caminhada com Jesus. Ele perseverou. Às vezes ele estava triste, ele chorava, ele pedia para morrer, que Deus tirasse dele o espinho, mas nós podemos ver que ele era um homem perseverante, um homem de coragem, um homem de muita fé. Talvez você conheça alguém assim. Eu conheço uma pessoa que eu admiro demais, que é uma pessoa que realmente não desiste, que é uma pessoa cheia de coragem, cheia de fé. E eu me espelho nessas pessoas, assim como na vida do apóstolo Paulo, também nessas pessoas que não desistem da caminhada com Jesus, que ela continua prosseguindo para o alvo dela, que é Jesus Cristo, independente das suas circunstâncias. E essa história de Atos 27, ela vai mostrar também a providência divina de Deus, né, de Jesus ali, e o cumprimento da promessa de Deus de proteger, de preservar a vida daqueles que confiam em Deus. Quem realmente confia em Jesus, né, o Senhor, ele vai ali providenciar, ele vai ali guardar, ele vai ali fazer realmente aquilo que a palavra dele fala, de realmente guardar aqueles que confiam no Senhor. E eu creio que você é uma pessoa que confia em Jesus, que vai continuar, que vai perseverar, que é uma pessoa cheia de coragem, cheia de fé, cheia de intrepidez. Não importa o tempo ou a circunstância que nós vamos enfrentar, que possamos sempre lembrar que Deus é por nós, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então não se esqueça, Jesus é com você. Continue na sua fé, continue perseverando, continue com coragem em Jesus, que você vai alcançar, que você vai vencer. E eu espero que tenha abençoado você. Envia, compartilha, deixa o seu like, não deixe de abençoar outras vidas, assim como você tem sido abençoado. Tchau!